Boa noite, nossa equipe é formada pelo Richan, pelo Guilherme, pela Thaís e por mim, Érica. Nós vamos falar sobre a análise comparada do comércio exterior, considerando 3 países: o Brasil, a China e a Coreia do Sul. Bom, o Brasil é um dos países mais influentes da América do Sul, é uma economia crescente, que faz parte dos países emergentes, e uma das maiores democracias do mundo. A China é o país mais populoso do mundo e também a segunda maior economia. E a Coreia do Sul, desde que se separou da Coreia do Norte em 1948, também é um dos países mais ricos da Ásia e se enquadra no grupo de países desenvolvidos. Agora eu vou comentar o desempenho econômico e comercial dos países selecionados, tanto China, Brasil e também Coreia do Sul. Começando pelo Brasil, o desempenho econômico do Brasil, a gente vê que o PIB corrente, medido em bilhões de dólares, ele tem uma queda mesmo em relação a 2010, por exemplo. Como a gente bem sabe, a gente passa por uma grave crise econômica, que deixou o nosso PIB abaixo do patamar de 2010, que era 2,2 trilhões de dólares. Hoje, o nosso PIB nominal está estimado em 2,05 trilhões de dólares. Consequentemente, o PIB per capita também voltou a níveis menores do que 2010. Antes era 11.200 dólares, hoje está em média de 9,8 mil dólares nosso PIB per capita. Também o crescimento real do PIB, a gente teve um grande crescimento em 2010, de um crescimento de 7,5%, porém em 2015, com a crise econômica, a gente afundou mais de 3%, e em 2017 a gente cresceu por volta de 1%, e em 2018 a previsão também é ficar um pouquinho acima de 1% também. Saldo em conta corrente, em comparação com o PIB, em 2005 a gente teve um superávit em conta corrente do montante de 1,5%, mas em 2010 e 2015 e ao longo da crise a gente teve somente déficit em conta corrente. E em 2017 a gente teve um pequeno superávit de 0,5%. O nosso DH hoje é relativamente médio, para dizer para baixo. A gente está na posição 79, em comparação com os anos anteriores, a gente decaiu muito também. Desempenho comercial do Brasil, a gente tem um superávit na balança comercial, medido em milhões de dólares. A gente teve um grande superávit comercial no ano passado, que foi da ordem de 60 milhões de dólares, mas a gente tem um déficit na balança de serviços. Tanto em 2005, 2010, 2015 e em 2017 a gente está tendo déficit. Nesse ano, no ano passado, em 2017, o déficit ficou em 33,8 bilhões de dólares. Desempenho econômico da China agora, o PIB corrente da China em 2017 está na ordem de 12 trilhões de dólares, em comparação com 2015 teve um grande crescimento, mas comparando com 2005, que foi de 2,3 trilhões, teve um crescimento aí de quase 10 trilhões em menos de 12 anos de história. O PIB per capita da China está na ordem de 8,5 mil dólares em 2017, e o crescimento real da China, em comparação com o PIB, teve um grande crescimento em 2010, na ordem de 10, 11%, mas 2015, 2016, 2017, ela está tendo uma desaceleração, mas ainda assim crescendo muito, na ordem de 7%. O saldo em conta corrente da China é superavitário, e o IDH da China é considerado baixo, está na posição de 90 no ranking mais recente. Desempenho comercial da China. Como o Brasil, ela tem um grande superávit na balança comercial, tendo um superávit de 421 bilhões de dólares no ano passado, mas também como o Brasil tem déficit em balanças de serviços, que em 2017 foi da ordem de 239 bilhões de dólares. Desempenho econômico da Coreia, mesmo sendo uma pequena economia, a Coreia do Sul ela apresenta um PIB corrente de 1,5 trilhões de dólares. O PIB per capita é elevadíssimo, está na ordem de 30 mil dólares per capita, PIB per capita, e o crescimento da economia sempre se mantém estável, cresceu bastante em 2010, em 2015 e 2017 um crescimento de 2, 3%, que é considerado razoável. Saldo em conta corrente, ela tem um grande superávit. Em 2015, o saldo um pouco mais recente que a gente teve no relatório, ela teve um superávit de quase 8%, então é bem expressivo. E o IDH, ela ocupa a posição 12 do ranking,
considerado o IDH muito elevado. O desempenho comercial da Coreia, ela tem superávit na conta comercial, na balança comercial, da ordem de 95 milhões de dólares em 2015, e também tem um déficit na balança de serviços. Em 2017 teve um déficit de 34,4 milhões de dólares. Vou comentar agora um pouco a respeito sobre as pautas de importação e exportação dos países selecionados. Começando pela pauta de exportação do Brasil, como muito se fala, ela é composta basicamente por produtos primários, né? Principalmente sementes oleaginosas e frutos, que é basicamente soja, minério de ferro, óleos de petróleo, que seria o material bruto, sem nenhuma transformação, açúcar, carnes, veículos a motor, que sabemos também que é fruto das multinacionais instaladas no país, esse coeficiente de exportação, papel e celulose, alimentação para animais, né, ração no caso, café e carne de bovino, basicamente. Aí dando um destaque para a soja, que é responsável por 12% de toda a pauta exportadora brasileira. Em seguida, a pauta de importação. Queria ressaltar o primeiro ponto, que o Brasil exporta um petróleo bruto e o principal produto importado pelo país, responsável por 8% da pauta importadora, é também petróleo, mas aí um petróleo que já é mais de 70% de óleo, ou seja, ele já está um pouco mais tratado. Também adubos e fertilizantes, peças para máquinas, peças para veículos, também em decorrência das multinacionais, das montadoras, válvulas e tubos, medicamentos e produtos farmacêuticos e químicos, medicamentos novamente, mas uma outra categoria, incluindo os medicamentos veterinários, carvão e novamente óleos de petróleo. Agora, tratando um pouco da China, sobre a pauta de exportação da China, cabe destacar que mesmo após esse período recente que a China tem tentado produzir internamente alguns produtos mais tecnológicos, os principais produtos responsáveis pelo sucesso das exportações chinesas ainda são produtos do movimento que a gente conhecia como Made in China, que são basicamente equipamentos de telecomunicações, máquinas de processamento de dados, válvulas, móveis e peças, máquinas e aparelhos elétricos, vestuário, calçados, carrinhos de bebê, brinquedos, que são basicamente artigos plásticos, aparelhos para circuitos elétricos e artigos de plástico também. Na pauta de importação da China, também por essa grande manufatura que a China faz internamente, importa muitas válvulas e tubos de outros países, óleo de petróleo também, inclusive isso explica a forte relação da China com a Venezuela, minério de ferro em concentrados, aqui cabe destacar que é um dos principais produtos exportados pelo Brasil e importados pela China, a gente já consegue ver um pouco das relações bilaterais, veículos a motor para transporte de pessoas, instrumentos e aparelhos de ótica, sementes oleaginosas também, que inclui a soja, que também tem o Brasil como principal parceiro para comercializar esse produto, cobre, equipamentos de telecomunicações e aparelhos para circuitos elétricos. Agora falando um pouco sobre a pauta exportadora da Coreia do Sul. Bom, o principal produto exportado são válvulas e tubos catódicos, responsável por 18% da pauta exportadora do país, é um número bem elevado. Também, válvulas e tubos é um dos principais produtos importados pela China. Isso também demonstra a relação bilateral que existe entre a Coreia e a China, né? Dois países asiáticos que comercializam bastante. O segundo principal produto exportado pela Coreia do Sul são navios, barcos e estruturas flutuantes, que já precisam de um pouco mais de intensidade tecnológica para sua produção. Em seguida, veículos, petróleo também, mas o petróleo já é um pouco mais tratado, né? Mais de 30% de óleo. Peças e acessórios para máquinas e também para veículos, instrumentos e aparelhos de ótica, máquinas para outras indústrias específicas, também demandam um pouco mais de tecnologia para sua produção, aparelhos para circuitos elétricos e alguns químicos, hidrocarbonetos, halogenado e outros derivados. Na pauta de importação da Coreia, petróleo, né, obviamente, que é uma matéria-prima essencial para a produção de diversos produtos, também válvulas e tubos catódicos para a produção interna do país, outras máquinas para indústrias específicas, gás natural, mesmo liquefeito, carvão, óleo de petróleo de novo, agora esse tratado, cabe destacar que ela importa e exporta, peças e acessórios para máquinas, veículos a motor para o transporte de pessoas, aparelhos de medição e alguns equipamentos de telecomunicação. Vou comentar um pouco a respeito das vantagens comparativas reveladas dos três países.
o índice de vantagem comparativa revelada, ele demonstra basicamente em que o país é especializado. Ele foi proposto por Bela Balassi em 1965 e, de acordo com o resultado, se for acima de 1, significa que o país possui vantagem comparativa revelada na exportação do produto analisado, e se for inferior a 1, não possui. Aqui para essa análise nós consideramos os 10 produtos que possuem o maior índice de vantagem comparativa revelada para os 3 países. Começando pelo Brasil, basicamente o Brasil só possui vantagem comparativa revelada em produtos primários, não existe nenhum produto que seja dotado de tecnologia, somente produtos muito básicos, soja, açúcar, tabaco, minério de ferro, milho, suco de fruta, café, carne e ferro, basicamente, ferro-aço. O que revela a reprimarização das exportações do país e o fato de só ser especializado em produtos primários, não se destacar na exportação de nenhum produto dotado de tecnologia, nem mesmo produtos relacionados à produção de aviões, que o Brasil tem, mas não está entre os 10 principais. Bom, a China possui vantagem comparativa revelada, a gente pode notar que o índice é bem menor se comparado com o Brasil, é 6, o maior índice de vantagem comparativa, enquanto no Brasil era acima de 20. Então a China é especializada, mas não tão especializada, não se destaca tanto. Mas podemos destacar a cerâmica e seda, que são produtos um pouco mais naturais. Mas dispositivos de iluminação, tecidos se destaca bastante. É a quarta maior vantagem comparativa revelada, mas também podemos resumir aqui vestuário, tecidos sintéticos e acessórios de vestuário, tudo como tecidos. Então ainda a China é bem forte, especializada na produção de roupas e também calçados. Aqui, mudando para a Coreia do Sul, um outro cenário, o produto da Coreia do Sul que tem o maior índice de vantagem comparativa revelada, e é um índice alto, 16, navios, barcos e estruturas flutuantes, que é o segundo produto mais exportado pelo país também, como vimos anteriormente. Também instrumentos e aparelhos de ótica, polímeros, em formas primárias, hidrocarbonetos, e também pode juntar com outros produtos químicos, inorgânicos, fibras sintéticas, válvulas e tubos catódicos, caldeiras de geração de vapor, borracha sintética e também tecidos de malha. Acredito que pela proximidade ali de estar no continente asiático. E podemos perceber que dentre os 3, é meio óbvio, mas as vantagens comparativas da Coreia estão situadas em produtos que demandam bem mais conhecimento para a produção e não só produtos tão básicos. Muito boa noite. Vou comentar um pouco mais sobre o volume de importações e exportações entre os 10 principais parceiros comerciais de Brasil, China e Coreia do Sul. Vamos começar pelo Brasil. O Brasil ele tem como principal parceiro para exportar a China, sendo que 1/5 dos produtos brasileiros são exportados para a China. O segundo principal é os Estados Unidos, com um peso relevante de 12%. Comentar um pouco ainda mais sobre as exportações, eu ranquei ele entre os principais países parceiros do Brasil, sendo ele o principal a China, e dando importância também a Argentina, Chile e México, países próximos, relativamente próximos, e que tem uma porcentagem aí bem alta no comércio. Destaco a China como o maior parceiro do Brasil, com 20% aí quase, e com um volume financeiro de 39 bilhões de dólares isso. A Argentina é o principal hoje parceiro do Brasil na América Latina. Ele tem uma faixa aí de 6,76%, quase 7%, e um volume financeiro de aproximadamente 13 bilhões de dólares. Ainda falando sobre o Brasil, vou falar um pouco sobre as importações. O Brasil hoje ele tem também como principal importador aí os Estados Unidos e a China, com um peso bastante relevante, sendo os Estados Unidos 20% e a China com 15%. Dá para se destacar também, novamente, a Alemanha, a Argentina, e a Alemanha como o principal país da Europa a ter peso nas importações brasileiras. Falando um pouco mais sobre as importações brasileiras, destaque-se então os Estados Unidos como o principal parceiro comercial de importação, e aí temos aqui temos aqui a Argentina, no caso, como única das 10 parceiras de importação. Os Estados Unidos tem um peso aí de 20%,
e um volume financeiro aí de 30 bilhões de dólares. Vale ressaltar aqui que a Argentina é a principal origem da importação do Brasil, é o mais próximo também do Brasil, né? A gente faz fronteira com a Argentina, e é legal destacar que a Argentina tem um peso bem similar do que a Alemanha, que está em outro continente. Bacana. Vamos comentar agora um pouco mais sobre a China. A China tem como exportação, principais parceiros de exportação aí, os Estados Unidos, com 18% e quase um quinto, e Hong Kong. Vale ressaltar aqui que Hong Kong, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Tailândia, Índia, Vietnã são muito próximos, são países relativamente próximos da China. Aqui um pouco mais sobre as importações. De volta, os Estados Unidos aparece como principal parceiro, no caso agora foi da China, e logo em seguida vem países bem próximos, como Hong Kong, Japão, Coreia do Sul, Índia e Singapura. Estados Unidos entra aí com um percentual de 18% e com um volume financeiro bem grande, 429 bilhões de dólares. Vale ressaltar que a maioria dos países que com grande percentual são países próximos ou que tem alguma facilidade no comércio, algum incentivo, salvo pelos Estados Unidos, que, como todos sabemos, está tendo uma divergência com as políticas do Trump agora. As importações chinesas. Legal que as importações chinesas mudam um pouco o cenário. Antes os Estados Unidos participavam de 18%, ele agora participa de 8% nas importações. E novamente a gente consegue ver que boa parte das importações são de países próximos da China. Quais países seriam esses? Seriam Taiwan, Coreia do Sul, que eu vou falar posteriormente, Japão, países não revelados, Malásia e Singapura. O Brasil também está nessa jogada. O Japão e os Estados Unidos unidos com um percentual aproximadamente similar. Os dois são um percentual bastante similar e com um volume financeiro também bem similar, de 120 bilhões de dólares. Pois bem, vou comentar agora um pouco mais sobre as exportações da Coreia. Nesse caso aqui a gente estudou a fundo a Coreia do Sul. É legal de ver nesse infográfico aqui que a China participa de mais de 1/4 das exportações da Coreia. Os Estados Unidos vem aí como país da América com 13% e na questão no tocante à Europa temos a Alemanha com apenas 1%, 1,35%. A China, como eu já falei anteriormente, participa com 1/4 aí. Esse 1/4 em volume financeiro são 135 bilhões de dólares. Para finalizar, vou comentar um pouco mais das importações. Novamente nas importações, quem se destaca aqui é os Estados Unidos e a China. A China com 22% e os Estados Unidos com apenas 10%, metade do que a China participa. Vale ressaltar aí que os principais parceiros novamente são muito próximos. A teoria da gravidade se aplica. A China, Singapura e Japão aí, países próximos e atuantes na área. Os Estados Unidos novamente com uma participação de 10%, igual a participação das exportações se repete na importação, e um volume financeiro de 42 bilhões de dólares. A China está com um volume agora de 88 bilhões de dólares e uma participação de 22%. O que dá para levar em conta é que, portanto, entre esses países pode-se perceber que a relevância entre os países, Brasil, China e a Coreia, que mostrou agora aqui, o que aparece sempre, sem exclusão nenhuma, é a China e os Estados Unidos, tanto na importação. Bom, eu vou falar sobre a complexidade econômica dos países. Primeiramente, esse é o mapa de complexidade econômica. Ele é um circuito que liga os vários produtos que possivelmente serão coexportados e que podem ser utilizados para a melhora da estrutura de exportação de um país. Sobre a Coreia do Sul, os principais destinos de exportação são a China, o Vietnã, os Estados Unidos e o Japão. As principais origens de importação são a China, os Estados Unidos também, a Alemanha e a Ásia.
Conforme vocês podem ver no mapa de complexidade, os principais produtos que compõem esse mapa são plástico e borracha, meios de transporte, minerais, produtos minerais, químicos e metais. Esse país ele tem o nível 1.8 de complexidade econômica e ele está no 4º lugar do ranking de complexidade econômica. A China, os principais destinos de exportação da China são Hong Kong, Japão, Alemanha, Estados Unidos e a Coreia do Sul. As origens das importações são o Japão, a Coreia do Sul também, Estados Unidos e Alemanha. No mapa de complexidade é bem variado os produtos que eles exportam e importam, mas os principais são produtos minerais, têxteis, produtos químicos, metais, meios de transporte, plástico e borracha, e o país possui um nível de 0,91 de complexidade econômica e está no 26º lugar no ranking de complexidade econômica dos países. Tem como principais destinos de exportação a China, os Estados Unidos, a Argentina, Países Baixos e a Alemanha. As principais origens de importação são a China, Alemanha, Estados Unidos, Coreia do Sul, e o mapa de complexidade econômica, os principais produtos que compõem o mapa são gêneros alimentícios, produtos minerais, meios de transporte, produtos químicos. O país está no 52º lugar do ranking de complexidade econômica e tem um nível de 0,23 de complexidade econômica. Três países possuem uma relação comercial próxima, onde ambos importam e exportam entre si. A diferença é que o Brasil ele exporta em sua maioria soja, café, milho, minério de ferro, petróleo bruto, enquanto a Coreia do Sul e a China exportam circuitos integrados, computadores, telefones, medicamentos, gás. Então, a diferença entre eles é que enquanto o Brasil exporta commodity e matéria-prima, eles estão exportando tecnologia avançada. Isso que também é um dos motivos do posicionamento de cada um dos países no ranking de complexidade, onde o Brasil se encontra na 52ª posição, a China um pouco mais acima, porque a tecnologia que ela exporta talvez não seja tão avançada quanto a Coreia do Sul, que está em 4º lugar. Bom, agora meu tópico vai falar sobre as inserções da China, da Coreia do Sul e do Brasil nas cadeias globais de valor. Primeiramente, só explicando um pouquinho desse índice global de valor, que é na sigla em inglês GVC. Por séculos, as economias mais antigas elas se especializavam em um único produto, e nesse século, no século passado, isso está mudando. Hoje em dia, um produto feito já é muito mais pulverizado entre as economias, ou seja, o processo é muito mais grande, e é isso que proporciona a gente considerar a cadeia global de valor como uma coisa interessante. Em suma, então, a existência da CGV, que é o índice, precisa basicamente depender de que exista uma fragmentação de uma cadeia de produção anteriormente centralizada e que hoje é muito mais diversificada entre diversos países. Primeiramente vou comentar da cadeia global de valor do Brasil. Tá? Primeira constatação é que 35% de toda a exportação do Brasil ela está inserida na cadeia global de valor. Como a gente pode ver, é um índice pouco baixo ainda, comparado com economias em desenvolvimento, que se situa entre mais ou menos 48%. Outras questões. Os produtos que o Brasil mais exporta e está mais presente na cadeia global de valor é a questão da mineração, 22%, a questão do comércio varejista e também atacado, e também outros serviços de negócios. E também na importação, ele importa bastante produtos que participam dessa cadeia, que também é derivado da mineração, comidas e bebidas e também metais básicos. Em relação à China, das cadeias globais de valor, como a gente pode ver, é um índice mais elevado que o Brasil, obviamente. Ela
todas as exportações da China participam 47,7% de todos os países que participam dessa cadeia global. Os principais produtos são componentes de computador e também metais básicos. E na importação também componentes de computador, têxteis e também maquinário eletrônico. Os principais parceiros comerciais da China em relação à cadeia global de valor é Estados Unidos, Coreia do Sul e também o Japão. Pode passar. Finalizando agora com a Coreia do Sul, a cadeia global de valor, a Coreia do Sul tem um índice de 62% de todas as exportações, 62% participa daquela cadeia global de valor. As principais questões exportadas pela Coreia do Sul, que fazem parte da cadeia global de valor, são computadores e eletrônicos, alguns outros metais básicos. E nas importações, computadores eletrônicos também, petróleo e também produtos químicos.